reações que estavam ligadas diretamente com o cérebro. Então, um exemplo bem claro. Quando a gente vê a história de um caso clássico da neuropsicologia, chamado caso Phineas Gage, o que aconteceu? Foi um homem, um metalúrgico, que ele acidentou-se numa ferrovia e um vergalhão introduziu, né, no sulco occipital dele aqui, nessa parte do olho, e atravessou até o córtex pré-frontal, que seria essa parte mais da frente do cérebro. O que aconteceu a partir disso? O Phineas Gage, ele mudou completamente sua personalidade. Ele era uma pessoa vista como dócil, como tranquila, como bem-humorada. Ele passou então a ser uma pessoa hostil, agressiva, violenta e até mesmo hipersexualizada. Então a gente percebe o quê? Uma alteração em um substrato, né, em uma parte do cérebro, no caso em específico, córtex pré-frontal, alterou o comportamento, a personalidade de uma pessoa. Então, a partir desse caso específico, que foi um caso famoso, tem até museu que tem o corpo, né, do Phineas Gage, né, inclusive com um vergalhão. Esse caso foi um caso que deu entrada. Nossa, gente, peraí. Foi um caso que iniciou, então, esse interesse, né, de relacionar substratos do comportamento com, com o cérebro. Então, esse caso é o caso mais emblemático que nós temos, então. Visto isso, começou uma série de estudos, uma série de pesquisas sobre isso. Eu não sei se vocês conhecem, mas recentemente, eu acho que em 2017, um neurologista muito conhecido, né, muito famoso, chamado Oliver Sacks, tem até filme sobre ele que chama, acho que é A Hora de Despertar, chama o filme mais ou menos. Ele começou também a estudar agnosias, né? O que são agnosias? Agnosias são alterações da senso-percepção. Então, o indivíduo acaba não identificando objetos, alguns não se identificam, né? As pessoas se perdem, e é chamado de agnosia, essa perda de gnose, essa perda de reconhecimento de um objeto, de si mesmo. E aí ele tem um livro bem interessante, eu acho que eu até tenho aqui para indicar uma bibliografia para vocês, e é isso aqui, ó. Só um segundo. Esse livro, ele tem um título até cômico, né? A mulher que confundiu, o homem que confundiu sua mulher com chapéu. Nesse livro, ele relata casos clínicos em que as pessoas, por algum tipo de traumatismo, algum tipo de neuropatologia, começaram a perder sua gnose, começaram a perder de si mesmas. Então, esse é só um exemplo. Então, a gente tem a história é, dessa busca, né, de identificação de como surge o comportamento, né, e o comportamento, então, é percebido que surge no cérebro. Nós temos Lúria como o pai, vamos chamar assim, da neuropsicologia, que vai estudar o comportamento vinculado com o substrato do cérebro. E nós temos aqui o Oliver Sacks, um neurologista clínico, que começa então a estudar as agnosias e como que isso afetava o comportamento desses pacientes, né, que acabavam ficando, né, demenciados ou perdiam alguma característica. Então, esse é o cenário geral da neuropsicologia. Falando dessa parte em específico, é interessante a gente ter um conhecimento, talvez uma noção bem geral, bem rápida mesmo, de algumas funções ou de algumas partes importantes do cérebro, para quando nós falarmos de comportamentos de criança e adolescente, nós entendermos do que estamos falando. Vale nos interessar nessa conversa de hoje, primeiramente, o córtex pré-frontal, que seria essa parte mais frontal do cérebro. O Luria, ele vai chamar isso de terceira unidade das funções executivas. O que quer dizer isso? Que seria a parte final, né, do desenvolvimento, seria a parte mais abstrata, mais vista como humana de nós mesmos, que seria esse córtex pré-frontal. Seria uma pequena porção na parte da frente do cérebro que teria capacidade de realizar a consciência, realizar ações complexas, teria a função executiva, que é o controle inibitório, que é
evitar de fazer impulso. Então, esse seria o córtex pré-frontal. Nos interessa isso. Nos interessa também o cerebelo, que é essa parte mais posterior, né? O cerebelo, chama cerebelo porque parece um cérebro mesmo, né? Parece um cérebro com um alho dividido em camadas, né? O cerebelo é importante nas funções de equilíbrio, nas funções cardíacas. Então, essa função é importante também na nossa conversa de hoje. E, por fim, a gente vai ter o sistema límbico, que é essa parte mais aqui temporal, né? Que vai ter a amígdala, vai ter o hipocampo vinculado. O sistema límbico também se relaciona com o córtex pré-frontal. Então, para nós, hoje, essa conversa de hoje, vai nos interessar, então, essas três partes específicas: córtex pré-frontal, sistema límbico e cerebelo. Ok? Até agora, tá tranquilo, pessoal? Tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu gosto que me dá feedback aí, quiser dar algum toque, eu gosto bastante. Algum comentário? Por mim tá tranquilo, viu? Tá dando para entender, tá dando para acompanhar, beleza. Então, ok, vamos seguir então. Já está claro, vamos continuar. Diante disso, a gente vai agora iniciar uma breve explanação sobre os primeiros marcos do desenvolvimento humano. E quando a gente fala de desenvolvimento humano, a gente está basicamente falando de evolução, né, do indivíduo, né? Não evolução no sentido filogenético, mas evolução no sentido de vida mesmo, no sentido ontogenético. E hoje nós só iremos falar de duas fases da vida, né, que vai ser a infância e a adolescência. Bora começar então com a infância, né? É um pouco complicado a gente dividir a fase da vida em períodos, né? Mas é didaticamente importante fazer isso. E é por isso que, quando estuda desenvolvimento humano, geralmente dividimos o desenvolvimento em etapas. Então, nós iremos falar aqui de primeira infância, segunda infância, terceira infância. A gente compreende primeira infância, dos 0 aos 2 anos, né? A segunda infância como sendo dos 2 aos 6 anos, e terceira infância, dos 7 aos 12 anos, né? Essa definição geral que a gente encontra nos manuais de psicologia. Só que em neuropsicologia, essa distinção, essa definição de etapas pode sofrer algumas diferenças. Baseado em quê? Baseado na função que a gente está analisando, que nós estamos estudando. Como a gente vai começar agora com o aspecto motor, o estudo do aspecto motor ele vai seguir geralmente meses, né? Não vai ser nem por anos, mas fases críticas por meses. A primeira fase crítica, vamos dizer que é quando a criança nasce. E aí eu acho que quem é pai ou quem trabalha na área de saúde, ou tem acesso a alguns registros, avaliações de saúde, deve conhecer uma avaliação chamada APGAR. E nessa avaliação de APGAR vai ter alguns pontos, né, algumas diretrizes importantes. A primeira é sobre cor da criança, se apresentou o choro, então a gente entende que a primeira manifestação neuropsicológica é o choro, né, é esse sonar que a criança elicia, expressa. Então, do Apgarra tem algumas observações neuropsicológicas importantes. Após o bebê já nascer, é perceptível alguns comportamentos bem primitivos, né, que é entendido que são resquícios da evolução. E agora, quando eu falo de evolução, eu falo de evolução darwinista, né, ou seja, resquícios que nós somos ancestrais, é, é, somos primatas que uma certa semelhança filogenética a outros primatas. Então, qual seria a primeira observação motora ou psicomotora de uma criança? O primeiro é a sucção, né? Então, a criança, mesmo que não seja o peito da mãe, pode ser um dedo, pode ser um objeto, ela faz um biquinho, né, um bico já para sugar esse leite ou sugar esse alimento. Porque se não tiver a sucção, ele vai ter uma dificuldade de se alimentar
e se ele não se alimentar, ele morre. Então, é uma reação fisiológica bem primitiva e obrigatória já nos bebês quando nascem. Um outro reflexo importante é da prensa ou preensão. É quando você pega um bebê, ele vai, você põe um dedinho assim, ele gruda seu dedo e não solta. Inclusive, isso é uma forma de avaliar se esse bebê ele está se desenvolvendo adequadamente. Ele tem que ter esse reflexo motor da prensa assim que nasce. Um outro importante também é o Babinski, né, que é de você pegar o dedo da criança sem fazer esse movimento, então o bebê já faz essa reação, né, tanto nos pés como nas mãos. Quem tiver bebês, né, ou tiver contato, pode testar esse tipo de reflexo. E também, assim, no início dos primeiros dias, meses de vida, ele há uma simulação de marcha. Então, a pessoa segura o bebê aqui pelos braços e coloca ele próximo à superfície, ele vai tentar fazer uma marcha, embora ele não vai ter força motora suficiente ou força muscular suficiente para marchar, é óbvio, nem vai bucear. Mas o reflexo da tentativa de marcha, esse bebê ele vai apresentar. Então, o panorama do bebê, né, nos primeiros meses, seria esses reflexos que seriam indícios evolutivos. A Maria Moraes perguntou se o APGA é feito logo após o nascimento. Sim, é feito após o parto. Ele é um exame muito importante, geralmente, quando o bebê já nasce, a equipe de saúde, a equipe médica já vai fazendo todos esses testes e vai dando nota. Existe uma variável de nota, né? Então, 9 e 10 é a nota adequada, inclui cor, inclui esses reflexos iniciais. E à medida que a nota vai reduzindo, o prognóstico desse bebê, ou seja, a previsão de desenvolvimento neurológico ou de desenvolvimento do bebê é mais negativa. Então, geralmente, se encontra esse resultado do APGAR no prontuário do bebê, a depender do hospital, mas é feito assim que nasce. O Tiago falou que eu tenho até hoje meu exame de APGAR. E alguém perguntou se. Só um segundo. Se ele é usado até hoje pelos neurologistas. Geralmente, geralmente ele é um indicador, né? Você usa como indicador. Como é que foi? Chega uma criança que vamos supor, que ela nasceu prematura, né, 7 meses, e ela apresenta um desenvolvimento cognitivo ou de marcha psicomotor atrasado. Uma pergunta interessante, que pode ser feita pelo clínico, pelo psicólogo, pelo neuropsicólogo, pelo neurologista, é saber se. Só o seu Carlos apagou aqui. É saber se qual foi o resultado do APGA. Tá? Esse exame é importante. Então, quem for mãe, quem é pai, é interessante saber da importância desse exame. A Maria Moraes perguntou se toda pessoa com APGA insatisfatório vai ter um atraso de desenvolvimento. A gente vai falar na frente, em breve, sobre o conceito de psicopatologia ou neuropatologia. Né? O que seria identificado como algo que é doentio, que é patológico. Só que, geralmente, quando um exame ou uma avaliação inicial de desenvolvimento tem um atraso, tem um déficit, isso é um indicador de um prognóstico ruim. Ou seja, não quer dizer que há um prognóstico ruim que vai acontecer isso, entende? Assim, há uma probabilidade grande de ser ruim, mas não é certeza que vai ser assim. Até mesmo que vai ter um fator importante, que é chamado de neuroplasticidade. A neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro possui de poder suprimir ou poder sublimar ou poder tamponar essas faltas que o cérebro tem. Então, por exemplo, a criança foi lá, a criança tem uma paralisia infantil. E aí ela teve uma paralisia infantil vamos supor aqui, do lobo temporal esquerdo. Só que ela desenvolveu de uma forma que conseguiu produzir neurônios ou uma atividade neural suficiente para conseguir suprir esse déficit. Então, mesmo tendo a paralisia, ela conseguiu ter um desenvolvimento comum às demais crianças. Embora, se você faz uma ressonância magnética funcional, vai perceber lá o dano que essa criança tem. Tá? Então, um APGAR com resultado abaixo é um prognóstico
ruim, vamos chamar assim, prognóstico pior, mas não quer dizer que essa pessoa, essa criança, terá um desenvolvimento fadado à incapacidade ou desenvolver ruim, tá? Mas é um prognóstico importante. Então, voltando a essa parte do desenvolvimento do bebê, depois vem a questão que eu acho que as pessoas perguntam muito, é saber assim, qual a idade correta da marcha, né, do marchar da criança. A literatura aponta que a idade varia bastante, inclusive fatores culturais podem influenciar isso. Né? Uma cultura que estimula a criança a andar mais, naturalmente vai ter crianças que andam mais cedo. Só que há um período crítico, né, de desenvolvimento da marcha completa. E esse período costuma ser de 9 meses a 1 ano e 6 meses. Então, é esperado que uma criança, nesse período, né, de 9 meses a 1 ano e 6 meses, ela tenha conseguido engatinhar, tenha conseguido virar o pescoço para trás adequadamente, tenha naturalmente o tronco, né, já anteriormente, já ficou mais ereto, mais rígido, então ela vai conseguir ter uma marcha adequada. Uma criança de 1 ano e 6 meses terá uma marcha perfeita? Uma marcha de um adulto, né? A marcha controlada, não. A criança de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 4 meses, é até uma marcha meio torta, né? Cabeça meio para trás, né? Como se estivesse cambaleando, até mesmo porque há um peso no crânio dela um pouco superior, então o cambalear da criança, da marcha, é natural nessas fases da vida. Aí quando chega 1 ano e 8 meses, 2 anos, a marcha já começa a ficar um pouco mais correta, mais adequada, né? E aí existem algumas, algumas avaliações, né, bem simples de fazer, triagens bem simples de fazer, que professores podem fazer, pais podem fazer, que é observar se a criança consegue andar de lado, né, andar assim para o lado, consegue pular de lado, se ela consegue fazer reversibilidade da marcha, o que seria isso? Se ela consegue fazer o movimento para frente e voltar para trás. Então, ela tem reversibilidade. Com 1 ano e 8 meses, 2 anos, é esperado que a criança já consiga fazer esse tipo de comportamento de marcha. Enfim, dos 2 anos para frente, as mudanças da motricidade ou da marcha, eles não são tão intensos quanto até os 2 anos. O que vai ter? Vai ter um aperfeiçoamento da marcha, vai ter um aperfeiçoamento da psicomotricidade global, né? Igual a criança joga uma bola para uma criança, ela vai pegar a bola meio assim torta. Então, à medida que passa o tempo, né, 2, 3, 4 anos, ela vai conseguir pegar a bola já, ao invés de fazer assim, ela vai pegar a bola com a mão dessa forma. Então, ela vai desenvolver uma motricidade fina, vai conseguir pegar bolas menores, vai aprender a segurar um lápis, vai aprender a segurar objetos menores. Então, esses são comportamentos que vão se tornando mais finos, mais delicados, né? A grande característica humana dos primatas na questão motora realmente é tornar-se mais afinado, mais sensível na marcha. A Maria Luísa comentou que essa parte do desenvolvimento é muito interessante. E isso nos lembra que nós humanos, né, nós primatas, não só humanos, mas chimpanzés, símios, gorilas, nosso grande diferencial é essa pinça, né, essa característica de fazer isso. Então, quanto mais você cria a habilidade de ficar com a caneta assim, girar ela, isso é um sinal que você desenvolveu bem. E aí vem a questão importante, que nós falamos antes, da importância de relacionar comportamento com substrato cerebral. Então, eu vou parar aqui e fazer uma pergunta para vocês. Quando a gente fala de marcha, quando nós falamos de marcha, como eu falei anteriormente, de desenvolvimento psicomotor, qual das três partes que eu falei anteriormente, seria a parte responsável pela marcha? Eu falei de córtex pré-frontal, sistema límbico e cerebelo. Qual que seria? Maria Cerebelo. Moraes. Cerebelo. Cerebelo? Cerebelo. Vocês estão fera, gente. É isso aí. Perfeitamente, gente. O cerebelo seria essa parte desse primeiro desenvolvimento que teria uma estruturação mais, uma conexão, um desenvolvimento mais intenso, que seria o cerebelo. Meu filho de 1 ano e 3 meses.
Eu queria pedir um favor a alguém. Eu tenho um pouco de dificuldade para conseguir ver as mensagens. Se alguém conseguir abrir a mensagem e ler para mim, eu agradeceria. Talvez o Rodrigo, que tem uma habilidade boa com o Google Meet. Alguém comentou por último aí um comentário. Perfeito. Perfeito. Ô, Então, Alisson, eu queria só pegar esse gancho aí da Tatiane e porque saiu. Depois ele volta. Vamos lá. Como a gente fala de. Quando nós falamos de voltei. desenvolvimento. Pode falar aqui. Espera aí. Desculpa, é só porque isso que a Tatiane falou, de um tempo já eu tenho observado algumas crianças com quem eu tenho contato, e eu reparo muito isso, que as crianças seguram na caneta com a pontinha do dedo, que nem a gente segura. E eu tenho, pelo menos, a impressão de que antigamente, ou na minha época, 10, 20 anos atrás, a gente segurava no lápis, as primeiras vezes que a gente tinha contato com lápis ou com a caneta, a gente segurava assim, né? E eu reparei, eu tenho reparado que as crianças de hoje, de um tempo, pouco tempo para cá, segura com a ponta do dedo normal. É nós, Tiagão. Então, eu achei interessante essa pergunta dela e que tem a ver com o que você falou, dessa capacidade de pinça e desse desenvolvimento, né? Será que tem a ver com a evolução da espécie? Naquele sentido assim, de tipo que hoje tem gente que não tem o siso, então hoje as crianças seguram a caneta assim em vez de segurar assim, tem a ver com isso também? Perfeito. É um pouco, eu diria que é um pouco precipitado, né? A gente falar que é uma característica já da evolução da espécie, mas é um indicador. E naturalmente a gente entender que a seleção natural, que é o mecanismo que seleciona o comportamento, ou seleciona características orgânicas que serão mais favoráveis no ambiente, ele atua não em questões de indivíduos em específico, mas em questões de gerações, né? E para a evolução, gerações são milhares de anos, é bastante tempo. Só que esse fator realmente é muito interessante observar isso, né? Você pega um bebê da literatura, você vê lá falando, bebê 2 anos começa a dar as primeiros passos. E nós vemos hoje que isso não ocorre tanto. Será que é um excesso de estimulação? Será que é ontogenético? Né? Ou será que é uma característica já fisiológica? Não dá para a gente afirmar com certeza, mas dá para a gente hipotetizar. Então, provavelmente, não ia ter um fator ontogenético, né? O treinamento disso. Mas isso é interessante, esse fator da caneta mesmo, das crianças terem esse potencial de movimento de pinça com certa destreza, isso é um sinal interessantíssimo, uma observação muito importante de perceber como as crianças estão desenvolvendo essa psicomotricidade fina, diferente do que não tinha anteriormente. Alguém quer fazer algum comentário específico sobre isso? Ok, bora continuar então. Eu fiz só um note que eu queria lembrar. Existe uma, existe uma função muito importante. Charles, eu acho que o microfone está ligado. Charles, eu acho que o microfone está ligado. Beleza. Existe uma característica psicomotora também muito importante chamado esquema corporal. Esquema corporal é quando um indivíduo ou uma espécie, quando eu falo espécie, é porque não só os humanos têm esquema corporal, mas outros animais também têm isso.
esse organismo, essa pessoa consegue perceber partes de si mesma. Então, saber, olha, aqui tem minha mão, isso aqui é minha mão. Se eu colocar ela aqui, eu toco na minha testa. A escola costuma fazer muito esses treinamentos com a criança, aquelas brincadeiras que fazem na escola, né? Tem um da Xuxa, que eu esqueci o nome, que fala mão no joelho, mão, alguma coisa assim, não lembro direito. Essa brincadeira em específico é um ótimo treinamento de esquema corporal. Então, essa criança de 3 a 6 anos começa então a perceber-se, né, o seu corpo, e começa então a identificar, olha, aqui é minha mão, ela tem esse movimento, consegue fazer cabeça, ombro, é isso mesmo, essa música mesmo, cara. Cabeça, ombro, joelho e pé, essa mesmo. E aí, então, a criança aprende, então, a identificar essas partes do corpo e consegue a perceber seu próprio esquema corporal, né? E essa percepção vai ser fundamental para ela pelo fator motor e pelo fator também de identificar quando sente dor, né? Então, se ela sabe assim, ó, olha, isso aqui na minha barriga é um desconforto no estômago, tô com dor de barriga, então ela vai saber nomear isso. Eu bati meu braço na esquina aqui, na quina da mesa, então agora eu sei que isso é uma dor. Então, esse esquema corporal é importantíssimo e ele desenvolve da melhor forma, uma forma ótima, que é chamada, dos 3 aos 6 anos, né? E vai se aperfeiçoando nessa fase. E daí, dos 6 aos 12 anos, é a fase que o indivíduo vai conseguir, então, algumas crianças tendem a usar o dedo de outras pessoas para apontar ao invés de usar a si mesmas. Essa pergunta é interessantíssima. Esse é um comportamento muito comum, né? Geralmente, quando a criança ela já criou um esquema corporal de identificar que existe uma limitação orgânica em si mesma, que o braço dela é pequeno, então ela precisa de um braço maior, de suporte maior para fazer isso. O interessante é que essa característica de pegar o braço, né, a mão, de um adulto, ou pegar um objeto e apontar, isso representa mais do que uma avaliação psicomotora, né? Isso representa uma avaliação cognitiva. Você pega, né, humanos e compara, bebês humanos, compara com bebês chimpanzés, por exemplo, os bebês humanos eram muito mais ágeis em conseguir pegar objetos e montá-los para pegar, por exemplo, algum brinquedo, um marshmallow, né, que é os estudos em geral são dos Estados Unidos, eles conseguiam fazer isso melhor. Então, isso é um sinal de uma cognição bem desenvolvida, conseguir fazer isso. E quem consegue fazer isso também são os chimpanzés, né? Mais velhos, de 6 anos, conseguem também ter essa capacidade de pegar instrumentos, juntar os instrumentos para pegar algo, ou pegar a mão de um treinador, de um adulto treinador, um humano treinador, e apontar para o objeto. Isso é um sinal de desenvolvimento cognitivo. Período operatório concreto que o Charles está usando. Eu evitei usar os conceitos do. Só para dar um esclarecimento aqui. O Piaget, eu super indico a leitura do Piaget, super indico conhecimento sobre as fases do desenvolvimento que o Piaget utiliza. Inclusive, alguns neuropsicólogos utilizam também o Piaget de forma didática. Só que para os fins dessa conversa nossa hoje, eu preferi focar mais nas questões neurológicas mesmo, neurofisiológicas e do comportamento baseado no que nós temos mais moderno em neurociências atualmente. Aí depois eu vou apontar para vocês as referências. Então, o Piaget, ele é útil, ele é importante ser lido. O Luria também tem grandes pontuações, ele já é ultrapassado, né, mas é um marco histórico. E nós temos hoje em dia um arsenal, uma produção científica muito moderna e a gente pode utilizá-la melhor, inclusive com pesquisadores brasileiros, que eu vou falar com vocês posteriormente, o Robert Lent, o Malloy Diniz e a Suzana Herculano. Né? Mas bom toque aí que o Charles apontou também como referência. Então, dos 6 anos até os 11 anos, a criança vai conseguir, então, interagir com outros objetos, com outras pessoas. Ela vai conseguir, então, criar esquemas corporais projetando em outra pessoa. Então, o que quer dizer isso? Ela consegue agora saber que se ela chutar alguém, ela vai sentir dor também. E a dor pode ser a mesma dor que ela sentiu quando tropeçou numa cadeira. Então, ela vai ter isso mais refinado que esse desenvolvimento desse esquema corporal
projetado para outras pessoas é basicamente o início de quando desenvolvemos o conceito de moralidade, né? O conceito moral mais altruísta, né? Não que é o conceito moral mais egoísta, mas um conceito moral mais altruísta. Então, nós temos essa fase operacional. E a partir dos 12 anos para frente, a gente já conhece aquela fase que a motricidade está em seu pleno vigor, né? O adolescente começa a ter seu pleno vigor motor, né? Físico, começa a ter essa habilidade, e aí ele, ao mesmo tempo, tem uma questão de alterações neuroendócrinas, né? E também alterações de falta de controle inibitório, de impulsividade, que causam um misto. Ele tem muita energia, ele tem uma estrutura corporal adequada, só que ele não tem uma cognição bem fundamentada, bem formada para poder gerenciar seu potencial físico. Né? Então, esse é o marco mais importante da adolescência. Eu acho que da parte motora aqui, para a gente não gastar muito tempo, eu acho que é isso. Vocês querem fazer alguma pergunta, algum comentário em específico sobre aspectos motores ou psicomotores na primeira infância, segunda, terceira e adolescência? Pode ficar à vontade. Agora você falou aí que nos 12 anos tem o pleno vigor da motricidade, mas que a parte cognitiva ainda não está plena, né? Assim, no caso, eu perdi, eu não entendi se quando ela chega na adolescência, ela perde um pouco essa capacidade cognitiva ou ela ainda não adquiriu? Assim, a criança tem, a primeira infância, ela tem mais capacidade cognitiva de entender as coisas, de usar o braço do adulto, ou o adolescente ainda não atingiu a capacidade? Assim? Ele perde ou ele ainda não chegou, sabe? No caso, ele não chegou ainda. Todo o processo de desenvolvimento, quando ele acontece de forma típica, ou seja, de forma normal, ele sempre é uma escala, sempre é uma escala curva, né? As pessoas desenvolvem, começam assim, bem com poucas estruturas motoras, cognitivas, e vão evoluindo até uma fase ótima da vida adulta, depois regredem. Na adolescência, ainda é a fase subindo, mas ele ainda é superior à infância. Então, é porque não chegou à maturação suficiente para ter uma função que é chamada de controle inibitório. Ele até que tem controle inibitório, só que ele não é tão fortificado quanto é o de um adulto. Então, ele tem o que? Ele deseja, aquele ímpeto de fazer algo, só que ele não consegue ter esse controle inibitório de forma suficiente, ele não consegue planejar a ação de uma forma tão eficiente como o adulto. Qual é o resultado disso? Ele vai se aventurar em ações, né, que vai desconsiderar o corpo dele. Recentemente eu vi uma foto no jornal de Diamantina. Quem não sabe, eu já morei em Datas, que é um município próximo a Diamantina. A foto era uma criança, um adolescente de uns 12, 13 anos, numa bicicleta, e ele estava com um pé assim no como é que chama o nome, gente? Próximo ao guidão, o outro pé para trás e segurando. Então ele estava totalmente em risco, né, no meio de uma rodovia muito movimentada em Diamantina. Então você vê o quê? Ele tem um esquema corporal motor preservado, ele sabia como sentar lá no guidão certinho, sabia ficar em pé, fazer a manobra, só que ele não tinha o controle inibitório, nem o temor suficiente para não fazer algo tão perigoso. Né? E isso é muito comum. Então, esse é um fator importante que vai caracterizar essa fase do desenvolvimento. É tipo o brinquedo do parque de diversão, né? Que a gente tem medo e as crianças vão rindo, né? Exatamente. Exatamente isso. Ok. Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário sobre aspectos neuropsicomotores? Não tem vergonha não, gente, pode perguntar. Então, vamos lá. Então, vamos dar andamento, então. A gente vai falar agora de um aspecto que é um pouco mais complexo e é fonte de discussão, que será
os marcos do desenvolvimento cognitivo. Quando a gente fala de cognição, os conceitos de cognição, consciência, função executiva são conceitos complexos e há uma discussão acadêmica sobre eles até hoje. Mas vamos entender cognição assim, bem de forma bem didática, bem direta, como capacidade, inteligência, planejamento, raciocínio. Vamos entender cognição aqui nessa conversa como isso, tá? Mas não é só isso. É um debate sobre esse conceito. Dentro da caberia comentar sobre o desenvolvimento da fala e Rodrigo, dá um salve aí. A Micaela comentou uma coisa sobre a. Certo. Uhum. Nessa parte específica do cognitivo, vamos incluir a linguagem, então, que vai ficar interessante, então. As crianças, as pessoas, desde que nascem, elas já vêm com um aparato inato, né, já biológico, de algumas questões de cognição. A gente percebe que os bebês, eles são muito curiosos, né? Eles são muito senso-perceptivos, vamos dizer esse termo. O que quer dizer isso? Eles têm uma função biológica obrigatória de ficar o tempo todo olhando para os lugares, o tempo todo, tocando nas coisas com certa frequência e colocando tudo na boca, né? Pega um objeto, põe na boca, um papel, põe na boca. A explicação evolutiva para isso é que eles precisam ter o máximo de repertório do ambiente, né, para conseguir explorá-lo de forma eficiente. Então, eu coloco um objeto na boca, coloco um papel, uma pedra, não sei, uma bala, um biscoito na boca, para perceber textura, perceber gosto, perceber, enfim, essa diversidade de coisas. Toco nos objetos para perceber isso. Isso já é um indicador, já é um apontamento de cognição, né? Já aponta que há um desenvolvimento cognitivo, e isso seria exploração pelos sentidos? Exatamente. É a exploração pelos sentidos, pela senso-percepção, sentir o objeto e percebê-lo. Então, o primeiro fator inicial seria cognitivo, seria a capacidade de uma criança fazer isso. E quando a criança não faz isso, quando ela não faz isso, a gente se preocupa, né? Porque ela está sem a capacidade cognitiva mais importante, que é de explorar o ambiente. Então, esse é o primeiro marco. Já pegando o gancho da pergunta sobre linguagem, existe uma linguagem, uma comunicação de bebês? Em geral, já vai falar que não, mas sim, existe. O choro é uma comunicação, né? O choro comunica algo. O bebê aprende, à medida que vai desenvolvendo, até os 8 meses de vida, a expressar uma gama, uma diversidade de choros diferentes e que geralmente são percebidos pelos genitores, geralmente pela genitora, que é a mãe, né? Vai perceber essas diversidades do choro da criança, um choro de cólica, um choro de dor, um choro de fome. Então a criança comunica por meio do choro, que varia muito. Existe a necessidade de um choro de birra? Não, né? 8 meses até então não tem um choro de birra. Talvez seria um treino. Ela foi treinada a expressar um choro de forma inadequada, mas não chega a ser uma birra, porque não há propósito no choro. O choro é meramente para conseguir algo de sobrevivência ou evitar algum tipo de, a gente chama de estímulo aversivo, que seria alguma coisa que causa, vamos chamar assim, de sofrimento ou dor nesse organismo. Então a linguagem da criança seria baseada no choro. No meio desse período de desenvolvimento cognitivo, a criança começa então a desenvolver, à medida que vai crescendo, a partir dos 8 meses, ela começa a perceber que ela não é mais só um ser unido, né, simbiótico com a mãe. Ela começa a identificar que existem outras pessoas, outros organismos, outras coisas fora dela. E aí começa a criança a ter estranhamento. Meu celular está descarregando aqui, vou só pôr na tomada, só um segundo.